né? Existe na legislação né, diversas normas de segurança, né, para preservação da segurança e saúde dos trabalhadores. Elas são chamadas de normas regulamentadoras. Essas normas têm que ser seguidas pelos empregadores, né? Então nós temos normas regulamentadoras específicas para algumas atividades, por exemplo, construção civil tem uma norma regulamentadora que deve ser seguida, a ergonomia tem uma norma regulamentadora, trabalho em frigorífico, trabalho de coleta de lixo, de resíduos, tudo isso tem normas específicas. E existe uma que é uma norma geral, que é a norma regulamentadora número 1. As normas regulamentadoras surgiram em 77, né, a partir de 77, e essa norma regulamentadora número 1 teve uma alteração bastante grande em 2020. Né? O que ela diz, Alberto? É que todos os empregadores necessitam fazer o gerenciamento dos riscos existentes nos locais de trabalho. Gerenciar risco é uma coisa que a gente faz na nossa vida, né? Então, tipo, na tua casa, se tu não tem criança, tu tem pet, né? Tu mora em apartamento, tu não deixa a janela, né, aberta, sem tela, porque ele pode cair. Perfeito. Tá? Então, se ele está na janela e pode cair, esse é um risco de acidente. Ele pode cair e se machucar. Tu não deixa ele botar a patinha nos fios desencapados, porque ele pode levar um choque. Eles costumam fuçar em fio, mexer gato, fuça onde quer. Então, tu controla os riscos naquele teu ambiente. No meu caso lá, eu fiz a norma regulamentadora, tinha um risco psicossocial para o nosso pet, né? Para o nosso bicho. E aí telamos todo o apartamento. É o mínimo que eu posso fazer, né? Claro, então tu controla os riscos. Nas empresas, nos empregadores, eles também têm que controlar todos os riscos, né? Então vai da questão dos riscos de acidente, então risco de queda em altura, risco de cair de uma escada, situações assim. Ou seja, tem uma escada onde várias pessoas caem, é sinal que ele tem um problema. Então, eu vou botar um corrimão, vou proteger aquela escada para que as pessoas não tropecem, não caem. Então, isso é um risco de acidente. Tu tem também riscos físicos, né, dependendo do tipo de atividade, tipo ruído excessivo. Quem trabalha com muito ruído, né, tem o risco de perder a audição. Então, tu tem que controlar esse ruído para que a pessoa não sofra isso, né? Porque o local de trabalho não é para tu perder a saúde. Né? É para tu ganhar a vida, ter satisfação pessoal, mas não é nunca para tu perder a saúde. Então tu tem que controlar que o ruído não seja tão excessivo a ponto de causar perda auditiva nas pessoas. Tu tem o risco químico, né? Que é quem trabalha com, né? Mesma coisa em casa, quer dizer, tu tem lá que boa, tu tem algum produto químico, tu não vai deixar perto das crianças. Tem todas aquelas, mesma coisa tu tem que fazer, tu tem que controlar que quem necessita usar produto químico tenha as medidas de proteção para não contaminar os trabalhadores. Né? E assim vai, risco de acidente, químico, físico, biológico, nas máquinas, né? Risco biológico, quem trabalha com saúde, então tem todo esse problema de, né, não ter contaminação, então tem regras, né? Tem uma NR específica para trabalho em saúde, para que as pessoas não se contaminem, né? E tu tem os riscos ergonômicos. Isso existe a necessidade dos empregadores controlarem. Para que serve isso? Serve para não para os trabalhadores não sofrerem acidente nem adoecerem. Isso é uma norma, é direito do trabalhador, não é que seja uma norma de direito do trabalhador, é um guia, um manual para os empregadores saberem o que devem fazer para não oferecer riscos nos locais de trabalho, seja ele o risco que for. Vai primeiro identificar se existe o risco. Né? Bom, eu tenho o risco de queda, né, uma construção civil, uma obra de construção civil que tem né, tu está no 5º andar construindo, se tu não tem proteção de periferia, a pessoa pode cair, e aí cai. Então o que tu tem que fazer? Tu tem que proteger, ela vai ter que identificar, aqui tem esse risco, eu tenho uma medida para tomar, que é proteger, e assim por diante. Então sempre que tu identifica que tu tem um risco, tu tem que tomar uma medida, ou para eliminar, ou para diminuir esse risco. Isso vale para a nossa vida pessoal e vale para as empresas. E isso é o que está na NR. Então já consta. E um dos riscos que tu tem que controlar são os riscos ergonômicos. Né? É um dos riscos que existem e que os empregadores têm que controlar. Bom, o risco ergonômico, quando a gente fala em ergonomia, tu pensa, é a cadeira, eu estava pensando na cadeira. É a mesa. Mas a ergonomia é bem mais do que isso. A ergonomia é toda a interação entre a pessoa e o ambiente de trabalho. Então ela leva em conta não só o conforto, leva, né, a posição que tu fica, o peso que tu está carregando, enfim, e leva em conta aspectos psicossociais. Isso desde sempre, não é novidade. O que são esses aspectos psicossociais? E por que eles entraram na onda agora?
Tá? Entraram na onda mesmo, né? Entraram na onda, mas entraram na onda, Alberto, porque nos últimos anos o número de afastamentos de trabalhadores, né, em benefícios do INSS por problemas de saúde mental tem aumentado de forma estratosférica, sabe? É uma loucura assim, o número de ano a ano o que tem aumentado, ou seja, as pessoas estão trabalhando, né, e são afastadas do trabalho, né? Não porque se machucaram, porque torceram a perna, isso também, né? Mas o que aumentou muito são os afastamentos por problema de saúde mental. Tá? Isso não significa que esses afastamentos sejam decorrência do trabalho. Né? As pessoas têm problema de saúde mental, né, por diversos fatores. Tem vida, né? fora do trabalho, né? Tem vida fora do trabalho e tem problemas fora do trabalho e podem, né, adquirir um problema de saúde mental e às vezes até é recomendável que tenha, por exemplo, morre um familiar teu, tu vai ficar abatido, deprimido, quer dizer, se tu não ficar, tu tem um problema, né? Sim. Alguma coisa, se tu chegou feliz no dia seguinte, alguma coisa errada tu tem, né? Mas então, o que a norma está preocupada não é com os problemas de saúde mental que não tenham relação com o trabalho. O que ela diz é que também devem ser avaliados pelos empregadores os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Tá? Então, a primeira coisa, a gente ouve dizendo assim, a partir de agora a empresa vai ter que cuidar da saúde mental dos seus trabalhadores. É o que eu mais... Aliás, antes de tu continuar, Vânios, eu até separei no Instagram algumas coisas assim que eu achei até engraçadas, assim, mas eu gostaria de que a gente dissesse assim, tá certo, ou, cara, isso aí é onda. Eu vou botar um aqui. E que faculdade precisa ter para atuar com NR1? O Ministério do Trabalho e Emprego, em seu guia oficial, deixa claro que o profissional que for atuar à frente da NR1 precisa ter o conhecimento técnico que for necessário. Ou seja, você vai assinar laudos e documentos que mostram os riscos para a empresa. Então não pode ser uma pessoa sem preparo técnico. Ele não menciona a formação A, B, C, D ou E, mas sim o preparo técnico. O link está aqui abaixo. O link está aqui abaixo, compre o nosso curso, né? É isso que a gente... Não, e depois assim, Alberto, isso... Tá certo, isso tem algum... mas então a gente quando pensa nos riscos sociais, né, nos riscos ergonômicos, tem que pensar em todos os outros. Sim. Quem é que sabe avaliar os riscos que tem dentro da tua casa? Quem mora lá, né? Tu, né? Tu que sabe, a Margot que sabe. Vocês que sabem onde é que estão os pontos na tua casa que podem oferecer algum perigo. Aquele tapetinho maldito, sabe, que as pessoas põem lá na entrada das portas, que depois, principalmente idoso, né, tropeça, cai, né? Isso é um risco. Então, quem pode avaliar esses riscos é quem está morando dentro da tua casa. Quem pode avaliar se existem riscos psicossociais dentro da empresa são os empregados. São eles que estão cumprindo as atribuições, são eles que vivem, que trabalham naquele ambiente, que passam grande parte do dia. É eles que vão dizer aonde estão os riscos, principalmente os riscos psicossociais. Então, quando tu diz, tu tem que ter uma avaliação técnica, ok, mas se tu não tiver a participação dos trabalhadores na avaliação do risco, não vai servir para nada. Principalmente, né, porque se tu pegar assim, um risco, uma questão de um risco físico, questão de ruído, né? Tu chega no local com um decibelímetro, que é um aparelho que mede, tu vai saber se o volume do som está alto ou não, se está superior ao que devia ou não. Para o risco psicossocial, não. Tu não tem um instrumento que meça. Quem vai medir isso é a percepção dos trabalhadores, de saber se aquele local está causando problemas para a saúde dos trabalhadores. Porque quando tu fala na avaliação do risco psicossocial, é isso, tu não está avaliando o trabalhador. Tu não tem que olhar trabalhador para o trabalhador e dizer, não, o Alberto está bem hoje, ou o Alberto não está bem, o Alberto está com depressão, o Alberto está com ansiedade. Não é isso. O que tu tem que avaliar é se o ambiente de trabalho está ou não te causando algum tipo de doença. E quem avalia? Pois é, isso assim, para tu poder saber o que causa um risco psicossocial. Vou fazer um curso, então, porque assim, o que está sendo oferecido nas redes sociais são vários cursos, né? Seja terapeuta, trabalhe, forme-se com a gente e aplique na empresa a NR1, enfim. Né? Porque aí o foco acaba ficando, eles estão dizendo, a gente é que vai ver como está o trabalhador. Não é isso que tu tem que ver. Não é como está o trabalhador, é como está o ambiente de trabalho. Assim como o trabalhador pode ter problema auditivo, porque ele anda com aquelas caminhonetinhas que eu odeio,
com aqueles alto-falantes atrás, tocando uma música a 1 milhão às 5 da manhã e acorda todo mundo, então ele também deve ter problema auditivo, tá? A pessoa pode ter problema de saúde mental fora do trabalho, né? Então tu tem que avaliar se o local de trabalho está adequado ou não e saber o que causa riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Aí tu tem assédio moral. Um ambiente que tem assédio moral, né, onde a pessoa é humilhada, a pessoa é ofendida, né, é normal que essa pessoa não se sinta bem naquele ambiente. Se essa pressão for constante, ela vai adoecer por problema de saúde mental. Um local que tu tem metas absurdas, metas que tu não consiga atingir, e que quando tu atinge essa meta vai aumentando, tu está sempre ansioso para cumprir aquela meta, então esse troço vai causando ansiedade, vai te adoecendo por causa daquelas condições de trabalho. Né? Mesmo questão de violência, pode ser violência externa, dependendo da função que tu faça. Imagina aquela professora que foi agredida numa escola. Tá? Essa professora que foi agredida numa escola, ela vai ter um problema de saúde mental decorrente daquilo que ela passou, entendeu? Dentro da escola. Então tu vai ter que avaliar em cada local de trabalho se tu tem ou não situações que causam esse risco psicossocial. Isso pode ser feito como? Tu pode fazer analisando, por exemplo, as causas de afastamento. Se tu tem lá as CATs, né, um monte de pessoa com afastamento por ansiedade dentro de um setor específico, tu vai saber que alguma coisa de errada tem naquele setor, né? Tu pode fazer isso, e o melhor é nas entrevistas com os trabalhadores. Saber como que eles se sentem naquele ambiente de trabalho. Mas quem é que né? entrevista? Pois é, aí é isso, sabe? Tu tem que ter um critério, Alberto, que as pessoas se sintam seguras e autorizadas a responder. Então não adianta tu pegar o melhor psicólogo do mundo, tá? E chegar lá na frente tu é o dono da empresa. Tu chega com o melhor psicólogo do mundo e eu sou o empregado. Tem lá 50 funcionários, tá? Não, e aí tu pega lá o psicólogo, ele vem falar comigo. Vânios, eu sou a psicóloga Margot, né? Sou a psicóloga Margot Segatti, né? Tu é o dono da empresa, né? E a Margot quer conversar contigo, tu tá do lado dela. E a Margot me pergunta, Vânios, aqui tem risco psicossocial? Eu vou dizer, não, né? Tu sente alguma pressão absurda? Tu tem metas? Claro que não. Então o que tu tem que ter, existem ferramentas para isso. O Ministério do Trabalho não indica um profissional, assim como não indica uma ferramenta. Mas existem diversas ferramentas para que tu possa fazer essa avaliação, né? E hoje em dia, com a tecnologia, tu não precisa fazer isso presencialmente, tu pode abrir possibilidades para que as pessoas respondam isso de forma anônima, para que elas identifiquem se naquele local existe ou não. Porque às vezes, Alberto, tu tem situações de assédio moral, que é um grande causador, né, de adoecimento. Isso a gente recebe, assim, não vou dizer diariamente, mas seguidamente no Ministério do Trabalho, pessoas que chegam lá dizendo que estão se considerando assediadas, né, por exigências absurdas, por ofensas, etc. Né? E muitas vezes o proprietário da empresa não sabe. Isso aí está acontecendo naqueles setores embaixo, ou o responsável, ou o supervisor que quer mostrar serviço e trata a pessoa dessa maneira. Então, a gestão superior tem que saber o que está acontecendo. Porque tem um medo do trabalhador, né, Vanessa? Porque assim, o trabalhador, ele, claro, não é só a empresa que vai causar o problema de saúde mental. Mas, enfim, o trabalhador está com um problema de saúde mental. Isso está detectado. De repente, ele tem medo de expor isso para o dono da empresa ou para alguém da empresa, porque algumas empresas, depois que o cara se afasta e volta, demitem o cara. Sim, por isso, Alberto, é isso que tu tem que avaliar. Exatamente. Tem gente que esconde, cara, eu estou aqui numa pressão desgraçada, mas eu não vou falar porque senão eu vou para a rua. Por isso que tem que avaliar de forma isenta se esse risco existe ou não, sabe? Porque assim, ele pode ser, tipo assédio moral, vamos usar esse exemplo, né? Que é uma coisa objetiva, né? Ele pode ser institucional, ou seja, pode ser uma prática daquele empregador, vamos tratar as pessoas assim, ou pode ser a prática de um supervisor, um gerente, alguém que não é da gestão superior e que o cara da gestão superior nem saiba, sabe? Então ele tem que ter meios de saber, porque depois quem vai, claro, o trabalhador vai adoecer, mas quem vai ser responsabilizado por esse adoecimento é o empregador. No mesmo caso que, por exemplo, tu ficar surdo porque tu trabalhou com ruído excessivo. O trabalhador pode não reclamar enquanto ele está trabalhando. Quando ele sair, ele vai ingressar em juízo, alegando que perdeu a audição por causa do trabalho, né? Vai mostrar nas suas audiometrias que a audição dele foi
foi decaindo, que o ambiente do trabalho tinha ruído excessivo e vai ganhar uma indenização daquele empregador por isso. É a mesma coisa no tocante aos riscos psicossociais. Se aquele ambiente adoece, né, mesmo que a pessoa não diga nada, depois que ela sair, possivelmente ela vai entrar com uma ação contra aquele empregador, vai mostrar que sofria assédio moral e que outros trabalhadores também tal, e vai buscar uma indenização. Então, isso é bom para o trabalhador, claro que é bom, para ele não adoecer, mas é fundamental para o empregador para ele não criar esse passivo. Então, quando a gente diz que essa norma não é um direito do trabalhador, ela é uma garantia para o empregador de oferecer um ambiente de trabalho saudável, seguro e sem criar esses passivos que muitas vezes, né, prejudicam e às vezes comprometem até a saúde financeira do empregador.